Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Divulgue o canal, compartilhe o canal em mais que vocês puderem. É, Deem seu like, seu dislike, deixe também seus comentários e vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo que nós iniciamos. Fala sobre a face do monoteísmo judaico-cristão. Bom, então, e vamos provar para vocês que estamos dizendo a mais pura verdade, apresentando-lhes os textos. Não nos serviremos de provas de arqueologia, de livros de história antiga ou qualquer outro instrumento extra-bíblica, mas nos serviremos apenas do próprio texto bíblico. Ele é mais do que suficiente para provar que dizemos e para refutarmos qualquer cristão de quaisquer igreja. Trataremos tomaremos como referência para localizarmos quem adorava Jeová em tempos remotos e em tempos não muito remotos, Noé e seus filhos e depois a Abraão. Noé nos servirá de marco zero, assim como muitos se servem do nascimento de Jesus como marco inicial. Em seguida, tomaremos Abraão como marco zero. Comecemos por Noé, pois é dele que o mundo recomeça após o dilúvio. Após a inundação, e nós vamos partir daquela ideia que nós, inicialmente, no primeiro vídeo, falamos, né? Vamos só destrinchar, né? Toda aquela ideia que começamos e iniciamos, certo? Após a inundação do mundo sob as águas, só havia Noé, sua mulher e seus três filhos, Sem, Cã e Jafé, certo? E três noras em toda a terra, todos hipoteticamente adoradores de um Deus único, não é mesmo? Vejam, e viveu Lameque 182 anos. E gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Descobrimos que Noé era filho de um homem chamado Lameque, e este teria tido filhos e filhas, sendo que o mais velho era Noé. Noé, segunda filha, Noé, segundo a Bíblia, achou favor aos olhos de Jeová, ou de Javé, entre os seus conterrâneos. Só ele adorava a Jeová. Nem seus pais, sobrinhos, tios e irmãos adoravam a Javé. Quer dizer, só Noé adorava esse Deus. Os outros adoravam outros deuses. Outros aqueles outros pessoas que compunham a sua família. Tanto que só ele sobrevive e os outros morrem, né? Mas nenhum outro parente de Noé se salva, escapa. Deveria ter centenas de parentes, né? Ninguém mais entra na arca, porque ninguém acredita no Deus que Noé supostamente adora e que eles não adoram. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Veja, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer, esse porém quer nos dizer que, a parte de Noé, não havia outras pessoas que haviam achado graça aos olhos do Senhor. Só ele que achou. E estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, se só era Noé que andava com Deus, as demais pessoas não andavam. E se só ele andava com um Deus, só ele que adorava esse Deus, correto? Agora, se houvesse outros que andassem ou andavam com esse Deus, é provável que o texto nos mencionaria. Mas o texto diz que só Noé andava com Deus. Portanto, não havia outros ou outras que andaram com Javé. Pois bem, a Bíblia nos diz que entre os parentes de Noé não havia adoradores de Javé. Então, como foi possível Noé andar com um único Deus quando lhe foi ensinado a adorar vários deuses?
Deus que Noé adora teria que lhe ser ensinado por seus pais. Mas os pais de Noé eram idólatras. Então, como é que Noé é um monoteísta em meio a politeístas? Vocês estão entendendo? Se a Bíblia diz que só Noé andou com o verdadeiro Deus, eu conheci Deus aqui que ia passar, tenta passar, que é Javé. Então, tem mais pessoas, eram tudo politeístas. As pessoas também eram politeístas. Agora, então, como é que Noé aprendeu a adorar o único Deus? Está entendendo? Porque os pais é que ensinam a seus filhos quais deuses, quais deuses eles devem adorar, certo? São os pais que ensinam quais os deuses de sua família. Se Noé adorava esse Deus, então sua família teria de ter ensinado isso a ele. Noé, por acaso, nasceu pronto, né? Noé nasceu um bebê, foi crescendo, se tornou criança, se tornou adolescente, se tornou adulto, se tornou velhote aí, que ele tem 600 anos, né? Então, toda essa fase ele passou. E, e partindo do ponto que ele era criança, ele teve que aprender diversas coisas, inclusive a adoração que seus pais já haviam recebido de seus ancestrais. Foi passada para Noé. Estão entendendo? Então, mas como é que Noé aparece somente ele adorando Javé e os outros não? Estão entendendo? Quando o dilúvio vem e destrói a todos, saem da arca e povoam a terra os filhos de Noé, que supostamente são adoradores de Javé, né? Só era ele que andava com o verdadeiro Deus? Só ele andava com o verdadeiro Deus, sim quer dizer que seus filhos também andavam com o verdadeiro Deus, já que só eles foram salvos, certo? Javé não ia matar outras pessoas que andavam com ele ou o adoravam, né? Não faz sentido, né? Então, provando que, e além de mais, o texto diz, né, que só Noé andou com a Deus e diz que a terra estava poluída, contaminada e que todos eram pessoas perversas, mas que o Espírito de Deus já não suportava mais, provando novamente que só quem adorava o verdadeiro Deus era Noé. Agora tem esse grande problema. De onde foi que Noé aprendeu a ideia de Deus único? De onde foi que Noé tirou essa ideia de que havia um único Deus que deveria ser adorado? Ele dentro de uma família de pessoas idólatras e adoradoras de vários deuses. Assim, foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves dos céus, tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou, e o que se encontrava com ele na arca. Só Noé era homem justo. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os três filhos de Noé. É por eles que foi povoado toda a terra, tá vendo? É a Bíblia que diz que através desses filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e hoje a terra se encontra povoada, pessoal. Quando esses filhos de Noé se multiplicam, se multiplicam, né? Recebe a ordem de Javé, que diz povoar, multiplicar, né? A terra, da mesma forma que a Bíblia diz que recebeu, ia receber essa ordem, mas da mesma forma o Javé, já que existe ali casais, né? E dá essa ordem para esses casais se multiplicarem e povoarem a terra. Então, quando esses filhos de Noé se multiplicam, conforme a determinação do Deus velho, a determinação do Deus do Velho Testamento, eles vão povoar, além do local onde eles encontravam, né? Eles que vão povoar uma região chamada de Sinar. Essa região é a terra da Mesopotâmia, assim indicam os textos. Os escritores começam suas narrativas na Mesopotâmia e terminam na Mesopotâmia. O berço de tudo é a Mesopotâmia, a terra entre rios, cujos moradores eram todos idólatras. Sabemos que a Mesopotâmia, ali, só adorava vários deuses, né?
aquelas pessoas só adoravam vários deuses. Não adoravam um só Deus, adoravam vários deuses. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Ora, deslocando-se e espalhando-se em direção do Oriente, os homens descobriram uma planície da terra de Babilônia. Veja, e toda a humanidade falava uma só língua. Ora, deslocando-se e espalhando-se em direção ao Oriente. Ou seja, esse pessoal que foi se deslocando e espalhando-se por toda a direção do Oriente, eram os filhos de Noé, já que foram eles que estavam povoando a terra, tá entendendo? E isso aí já eram os descendentes dos filhos de Noé, que estavam povoando a terra, certo? Mas a Bíblia diz que esse pessoal todos se juntaram, né? Se agruparam num único local, de nome Siná. Eram todos parentes de Noé. E depressa a povoaram. E começaram a falar em construir uma grande cidade, para o que fizeram tijolos de terra bem cozidos para servir de pedra de construção, e usaram alcatrão em vez de argamassa. E nessa cidade projetaram levantar um templo, com a forma de uma torre altíssima que chegasse até os céus. Qualquer coisa que se tornasse um monumento a si próprios. Isto, disseram, impedirá que nos espalhemos ao acaso pela terra toda. Gênesis 1, 2. Veja, o texto bíblico aqui nos informa que os filhos dos filhos de Noé, ao se multiplicarem, deslocaram-se a esta região. Todos estão juntos num só local. Como estes queriam construir uma cidade e manterem-se unidos, o Deus daqueles que seriam mais tarde conhecidos por hebreus, resolve misturar-lhes as línguas e os espalhar por diferentes regiões e lugares da terra. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra, tendo cessado a construção daquela cidade. Por isso ficou a chamar-se Babel, porque foi ali que o Senhor diferenciou a língua dos homens, e espalhou-os por toda a terra. Assim, os descendentes de Noé vão povoar as ilhas e terras distantes. Vejam, estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio, tá vendo? Os filhos de Jafé são, veja, nós vamos olhar a descendência dos filhos de Jafé. Netos, né, de Noé, são Gomer e Magog, e Midai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Kenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisar, Tassis, Itim e Donanim. Veja, por estes foram repartidas as ilhas das nações, as suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Viram? Filhos de Jafé é que povoam essas ilhas aí, né? Ilhas e terras e nações. Ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas. Notem que os descendentes que saíram de Jafé e foram povoar essas nações são todos pagãos, pois os lugares mencionados são terras de pagãos. Mas como isso seria possível, pessoal? Se esse filho de Noé era adorador do Deus que se diz verdadeiro. Vocês estão entendendo? Repito, quem sai da arca e povoa a terra são pessoas monoteístas. É Noé, adorador de Javé, e sua família, que foram salvos apenas pelo fato de eles adorarem e caminharem juntos a esse Deus. Outras pessoas não seguiam esse Deus, aí eles serem mortos no dilúvio. Você acha que só tinha de família? Você acha que só tinha parente Noé? Só tinha Noé na família? Noé tinha vários, centenas de irmãos, centenas de irmãs que tiveram filhos e filhos e que tiveram netos e que tiveram sobrinhos. Ou seja, a família de Noé, nós entendemos esse contexto, era enorme.
certo? Já que é ele, ela que está povoando a terra. Essa família de Noé era enorme. Na verdade, era uma família só, né? Já que descendem ali de Adão e Eva, e ainda não havia divisão de terras, é tanto que aqui é que mostra, né, que Abraão, ou que Noé sai da arca, começa essa questão de divisões de terras, divisão de língua, né? Então, naquela época ali, antes do dilúvio, era uma só família. E vai continuar também sendo uma só família depois que Noé sai da arca. Tudo bem. Então, quem sai da arca são pessoas monoteístas. Aquelas que eram, porventura, politeístas, morreram quando o dilúvio veio. Certo? Então, essas ilhas e terras que diz que os parentes, os descendentes de Jafé povoam, são monoteístas. Não faz sentido eles serem salvos por serem monoteístas, adoradores de Jafé, e depois alguém argumentar dizer que essas pessoas não eram politeístas. Não faz sentido, né? Então, essas ilhas, essas terras são povoadas por pessoas monoteístas, pois eram filhos de Noé, cuja salvação se deu justamente porque eles eram monoteístas. Certo? Vejamos agora, mas veja, já vimos que os descendentes de Jafé eram politeístas. Né? Por quê? Porque eles vão povoar terras que nós sabemos que são politeístas. Certo? Essas terras aqui, que eles mencionam aqui, as ilhas, né? São todas povoadas de pessoas politeístas. Agora, como é que surgiram esses politeístas aí no meio de tantos monoteístas, pessoal? Vê se faz sentido? Quem foi que passou o politeísmo para essas pessoas? Se as pessoas nascem e crescem dentro de um ambiente monoteísta. Tem sentido isso? Vejamos agora os descendentes de Cã. Antes, nos lembremos que seus descendentes foram amaldiçoados, né, por Noé, antes que gerassem filhos. Tudo começou por causa de Cã, que teria visto a nudez de Noé quando este havia plantado um vinhedo e tomou seu vinho e ficou nu, de bunda para cima, na tenda. Despertando do pó e sabendo do episódio, Noé toma a atitude, né, de amaldiçoar os descendentes de Cã. Despertou Noé seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. Maldito seja Canaã, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja ali Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja ali Canaã por servo. Ou seja, Canaã foi amaldiçoado. É importante destacar que quem havia visto a nudez de Noé fora o Cã, mas quem recebeu a maldição foi o neto Canaã. E os filhos deste por gerações futuras. Mas por que o filho do filho é que recebeu o castigo no lugar do pai? Porque a Bíblia é regida, aliás, pela regra em que os filhos pagam pelos erros dos pais. Desse modo, Canaã e seus futuros filhos foram amaldiçoados em lugar de seu pai. Cã, na verdade, Cã também foi amaldiçoado, né? Quando você amaldiçoa um filho, que é a continuidade do pai, você está amaldiçoando o filho. Ou você está amaldiçoando o pai. Esse era o pensamento primitivo dos hebreus e dos escritores do Novo Testamento, do Velho Testamento. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sabendo disso, passemos para os descendentes de Cã. A lista é grande. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Mizraim, também algumas versões vão traduzir como egípcio, Put e Canaã. Cã gera Canaã. Talvez esse Canaã gera os cananeus, né? Os descendentes de Cuxi foram Seba, Avilá, Sabatá, Ramá e Sabtecar. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nirode, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio: Este homem é como Nirode, o mais corajoso dos caçadores. Nirode construiu seu reino na terra da Babilônia, ou seja, Nirode é o primeiro rei que surge na terra. Entendeu? Nirode construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Enrec, Acade
e Calné, ou seja, Nimrod era um babilônio. Expandiu seu território e, por sua vez, ele era um descendente de Cã, né? Tinha traços com os cananeus. Babilônia, fundando as cidades de Babel, Erech, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Ebote-Ir, Calaé, Calai-Razem, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Mizraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patruístas, Casluítas e dos Captoritas, dos quais descendem os filisteus. De Canaã também surgem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas. Aí vem os povos cananeus explicitamente. Jebuseus, os hititas, os amorreus, os gigazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os abadeus, os semareus e amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia até Sidom, ao norte, até Gerar e Gaza, ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, próximo a Lasa. Estes foram os descendentes de Cã, de acordo com seus clãs, línguas e territórios e povos. Bom, então nós vimos que os descendentes de Cã são todos politeístas, pessoal. Mas como Cã pode gerar ou dar origem a tantos politeístas? Olha, filisteus eram politeístas, os cananeus eram politeístas, os egípcios, que é chamado aí de Mizraim, eram politeístas, o povo Cuxi, né, é politeísta. O pessoal de Sodoma e Gomorra, né, que também eram cananeus, eram politeístas. E todos esses povos vieram de um homem que era monoteísta, porque eram filhos de Noé. Eles não aprenderam politeísmo com Noé. Nem tampouco eles passaram politeísmo para seus filhos, porque eles adoravam o único Deus. Eles não aprenderam a adorar outros deuses, só aprenderam a adorar Javé, pessoal. Está entendendo? Não faz sentido, pessoal. Isso é mentira. Os descendentes de Cã originaram os cananeus, os povos que mais tarde teriam que ser exterminados a mano de Jeová, quando os agora denominados hebreus saíssem do Egito em direção às suas terras, que pertenciam já há muito tempo aos próprios cananeus. Os legítimos donos, portanto, das terras eram os cananeus. A Bíblia aqui está mostrando, né, de onde é. Eles que povoaram essas terras aí foram os cananeus. Logo, eles eram os legítimos donos, não tinha outro povo. Vemos também toda essa linhagem de pessoas oriundas do tronco de Cã, filhos de Noé, diversos povos pagãos, como os hititas, os jebuseus, os amorreus, os gigazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os abadeus, os emareus, os amateus, e ainda os tão difamados habitantes de Sodoma e Gomorra, a cidade que mais tarde seriam queimadas pelo fogo de Deus. Os babilônios também estão nesse rol de descendentes. Sim, Nimrod, o arameu e babilônico, é parente dos que seriam denominados hebreus mais tarde. Os perversos e sanguinários ninivitas também compõem a sagrada linhagem dos hebreus. E ainda, dessa extensa linhagem, vêm os africanos egípcios. Os egípcios, que chamam Mizraim, né? Mizraim, Cux, ou Cush. Os cuxitas moravam ou tiveram origem, segundo o relato bíblico de Gênesis, nas proximidades do rio Geon, ou Gion, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Moisés até se casou com uma cuxita. Algumas traduções bíblicas traduzem o termo cuxita como etíope. Em pesquisa podemos ver que Flávio José, historiador judeu, diz que o rio Geon é o Nilo. Há controvérsias nesse sentido. De toda forma, o povo Cush era estrangeiro,
que se originou conforme o relato bíblico de Cã. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinham tomado uma mulher cuxita. E os hebreus ali não gostaram, né, de ter pego essa cuxita. Cuxita. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Né? Cuxita ou etíope, segundo a Bíblia, dá a entender que são os mesmos, é o mesmo povo. Né? E por último, vejamos os descendentes de Sem. Vimos os descendentes de Cã, os descendentes de Jafé, e agora vamos ver os descendentes de Sem, que é de onde a Bíblia diz que veio o Abraão, né? Abraão veio da linhagem direta de Sem. Sem, irmão mais velho de Jafé, também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Eber. E desse Eber que se extrai o nome hebreu, certo? Eber. Hebreu vem de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodar e Salef. Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Pilar e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Jotão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Viu? Todas as nações da terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Pois bem, os descendentes dos filhos de Noé teriam dado origem, por exemplo, aos gregos, aos macedônios, aos romanos, aos egípcios e demais povos que hoje conhecemos. Mas sabemos que todos esses povos eram politeístas. Nenhum desses povos, em momento algum, de seu passado longínquo, adorou um só Deus, e sequer falou de um cujos traços lembrassem o Deus dos hebreus. Como explicar que todos esses povos teriam vindo de 3 pessoas que adoravam em exclusividade a um só Deus? Como um Deus que dizia existir desde infinitas eras, deixou que a maioria dos povos acreditassem numa infinidade de deuses que ele chamava de falsos, pessoal. Nesse ponto, surgiria uma argumentação cristã do tipo: Deus não interferia nas vontades dos povos por causa de seu livre-arbítrio. Será que faz sentido isso, pessoal? Quer dizer, não, é porque as pessoas têm livre-arbítrio para escolher a quem adorar. Mas não faz sentido, porque esses povos, de onde eles eles tiveram origem em pessoas que adoravam só Deus. Estão entendendo? Eles foram salvos justamente porque adoravam só Deus, segundo a lenda. Então, como é que deles iam sair pessoas adorando vários deuses? Porque eles teriam a liberdade de escolher. Lógico que eles tinham a liberdade de escolher a quem adorar. Tanto que eles foram salvos porque tiveram a liberdade de escolher adorar esse Deus que se diz ser verdadeiro. Noé foi salvo foi porque teve a liberdade de adorar esse único Deus e entrar na estrada dessa arca. Estão entendendo? Então, o livre-arbítrio tem nada a ver com isso. Tá? E como nós dissemos, quem ensina a ideia de Deus ou deuses aos filhos são os pais. Os filhos não nascem com essa ideia. Tá entendendo? É uma coisa da cultura e da tradição do povo. Valores religiosos e culturais são passados de pai para filho. Né? Tradição oral nessa época.
Mas se isso fosse verdade, digo, que eles falam, né, que o cristão não poderia alegar, não, é porque Deus dá livre-arbítrio. Mas aí surge essa outra questão, é. Mas se isso fosse verdade, então como Javé, não levou em conta o livre-arbítrio dos hebreus? Tá entendendo? Se a alegação dizer que surgiu novos deuses porque Deus dava liberdade para a pessoa fazer o que quisesse, então por que Javé não levou em conta o livre-arbítrio dos hebreus? A eles, aos hebreus, foi dito: só deves adorar Yahvé como Deus. Para os hebreus não está lá uma ordem lá nos Dez Mandamentos? Não deves adorar outros deuses, mas somente a Yahvé, teu Deus? E ali não é o livre-arbítrio, aí é a determinação, é impondo que eles deveriam somente adorar a Yahvé. Está entendendo? Então é mentira essa história de livre-arbítrio que possibilitou que surgissem novos deuses. A eles foi dito: só deves adorar a Yahvé como Deus. Como ele impôs a adoração exclusiva a seu nome aos hebreus que só vieram a surgir muito tempo depois que esses povos idólatras. Está entendendo? Como ele impôs a adoração exclusiva a seu nome aos hebreus que só vieram a surgir muito tempo depois que estes povos idólatras. Faz sentido, né? Como Javé queria ser adorado como o único Deus verdadeiro, se deixou que entre os que povoaram a terra pela segunda vez, através dos filhos de Noé, viesse a se desenvolver do nada a adoração a diversos deuses. Tá vendo? Não faz sentido? E o mais questionável de toda essa história, pessoal, é o fato de que só os descendentes dos filhos de Noé, que seriam monoteístas, povoam as terras gentílicas e, mesmo sendo monoteístas, levam o politeísmo a essas terras, deixando apenas supostamente o monoteísmo numa pequena região da Palestina. Veja se faz sentido. Os caras tudo é politeísta, os caras tudo é monoteísta, vão povoar todas as partes da terra, eles sendo monoteístas, e nessas terras é que surge o politeísmo. Já na terrinha lá da Palestina, surge esse Deus que se diz único. Esse faz sentido. O monoteísmo só surge lá na Palestina, né? Vamos supor, né? Supondo que o monoteísmo é do Deus Javé, surge lá na Palestina, entre os hebreus, e parente de Noé, e no local em que eles dizem ser a terra, né? Que eles ganharam do seu Deus. E as outras, e os outros povos, as outras terras, pessoal. Todos vieram de Noé. Todos vieram de pessoas que adoravam o único Deus. Aí lá, ninguém, nesses locais, não surgiu nenhum monoteísmo, só surgiu politeísmo. Só lá só lá na Palestina surge monoteísmo. E o interessante é, surge lá na Palestina o monoteísmo entre pessoas politeístas, né? Que ali, onde surge o tal do monoteísmo, pregado na Bíblia, é lá na terra de Canaã, né? Sim. Ou, no caso, levando em conta a questão de Abraão, né? Abraão sai de Ur e leva lá o monoteísmo lá para dentro dos politeístas de descendentes de Cã. Vê se faz sentido. Já os descendentes de Noé, que saiu povoando as outras terras, não sai ninguém dali povoar as outras terras e de forma que aquelas pessoas se tornem monoteístas. Não, todas as pessoas são politeístas. Não, não fecha, pessoal. Essa ideia aí não bate. Pura mentira isso aí. É um mínimo de sentido. Nenhum descendente dos filhos de Noé, olha, nenhum descendente dos filhos de Noé leva o monoteísmo a terras estrangeiras ou gentílicas. Nós não vimos que os descendentes de Noé saem povoando toda a terra? E essas pessoas não são todas adoradoras de Yahvé? Os filhos dos filhos de Noé eram monoteístas, não posso dizer que eles eram politeístas. Os caras vão povoar a terra e
povoam a terra toda como um povo politeísta. Aí só chega um descendentezinho ali na Palestina e começa a partir de um homem, Abraão, o monoteísmo. Isso é mentira, pessoal. Não tem o mínimo de sentido isso. Nenhum descendente dos filhos de Noé leva o monoteísmo a terras estrangeiras ou gentílicas. Conseguem vislumbrar o que estou dizendo? Pessoal, essas histórias da Bíblia são mentiras. É de 100 que vem os pais e os parentes de Abraão. Está entendendo? Olha, é de 100 que vem os pais e os parentes de Abraão. Nós não vimos os descendentes de 100? Olha, deixa eu... Esse pessoal aqui é descendente de 100, né? Todo esse pessoal aqui é descendente de 100. Aí por outro, vejamos os descendentes de 100. Toda essa gente aqui é descendente de 100. O mais importante aqui é Eber, tá lembrado de 100, depois vem Eber, que é dele que surge os hebreus aí. Todo esse pessoal aqui é tudo descendente de 100. Talvez esses serão os descendentes de Abraão. Porque é de 100 que vem Abraão, certo? Entenderam? Pois, é de 100 que vem os pais, é de 100 que vem os pais, os parentes de Abraão. A Bíblia nos revela isso dessa forma. Depois do nascimento de Arfaxade, depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais de 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salar. Depois do nascimento de Salar, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salar gerou Eber, tá vendo? Eber. Depois do nascimento de Eber, Salah viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Eber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Eber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Veja, Naor. Esse Naor vai ser o pai de Abraão, que é o tal do Terá, né? Naor, linha de Abraão, é Eber, é Sem, Eber, Naor, Terá e Abraão. Veja, Serug gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais de 200 anos e teve outros filhos e filhas, aos 29 anos. Naor gerou Terá, tá vendo? Aí surge o tal do Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abraão. Tá vendo? De onde vem Abraão? Nós rastreamos a linhagem completa de Abraão, pessoal, segundo a mitologia da Bíblia, certo? Terá gerou Abraão, gerou Naor. Naor já tinha, no caso, um avô, né? De nome Naor, aqui, tá vendo? E Harã, todos aqui são irmãos de Abraão, Naor e Harã são irmãos de Abraão. Entendeu? Então, nós temos a linhagem completa de Abraão. Começa com 100, sem ter vários filhos, centenas de filhos, milhares de filhos. Aí, no meio dessa linhagem toda, aí vem o Eber, que vai dar nome aos hebreus, Eber, depois de Eber. No meio dos descendentes de Eber, nasce Naor vem com vários filhos e filhas, e gera Terá, e Terá, por sua vez, gera seus filhos, Abraão, Naor e Harã. Perceberam? Aí surge a pergunta, pessoal. Nós estamos diante de toda a descendência de Abraão, certo? Que vem da casa de Sete, da casa de Sem. Mas
É esse aí que também vai povoar toda a terra, né? Como nós vimos. Veja que esse filho de Noé, de nome Sem, que tem vários filhos, eles não estão lá na Palestina, não estão lá em Canaã, estão aqui na Mesopotâmia, né? Estão na Mesopotâmia. É tanto que Abraão aqui aparece em meio aos mesopotâmicos, certo? Na cidade de Ur. Ou seja, estão esses parentes de Abraão surgem numa terra politeísta, pessoal. Numa terra que foi povoada por seus parentes que eram monoteístas. Se supõe, né, terem sido monoteístas porque saíram de lá da dentro da arca, dizendo que adoravam Javé. Então, como é que surge nessa terra aí pessoas politeístas? Como é? Foi possível. Como é que no meio de Abraão aparecem ascendentes politeístas? Porque o monoteísmo diz que começa com Abraão, mas a passagem na Bíblia é tentando induzir o leitor a pensar que o monoteísmo já era uma coisa antiga, muito antes de Abraão, certo? Chegamos agora ao nosso segundo marco zero, que é Abraão, né? Nós partimos do marco zero Noé, e agora chegamos com Abraão. E aqui agora o bicho pega. As religiões ensinam que Abraão e seus filhos e posteriores descendentes diretos eram adoradores de Javé. Né? O texto acima nos mostra toda a linhagem de Abraão. Nós vimos Sem, Eber, Aor, Terá e Abraão, certo? Todos eles são naturais da terra de Ur, dos caldeus. Eles são arameus. Os parentes de Abraão são todos ali da terra de Ur, né? São, segundo como ele chama de Ur dos caldeus, então são todos ali caldeus, né? E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou sua mulher, por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, e Padã Harã, irmã de Labão, o arameu. Isaac despediu Jacó e eles partiu para Padã Harã, para a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú. Então responderam um arameu prestes a aparecer. Então responderás: um arameu prestes a perecer era meu pai, e desceu ao Egito, para ali peregrinar como pouca gente. Ali veio a nação grande, forte e numerosa. Os egípcios nos maltrataram, nos afligiram e nos impuseram uma dura servidão. Essa última passagem refere-se a Jacó, quando este desceu ou foi morar no Egito, por ocasião da grande fome profetizada por José, seu filho. Nela se menciona que Jacó era um arameu, isso porque ele era filho de Isaac, cujo pai era Abraão. Logo, ele também era arameu, embora tivesse nascido em terras cananeias. Como Abrão era um arameu, um caldeu, e veio morar como estrangeiro na condição de peregrino, ou em termos mais populares, um cigano sem ele nem beira, ele e seus filhos poderiam se dizer arameus, em vez de cananeus, pois que não eram residentes naturais das terras de Canaã. Abraão e sua prole não tinham identidade como povo em Canaã, eram estrangeiros. É essa ideia que o escritor nos quer passar. Na verdade, como já observamos, os descendentes de Abraão eram parentes muito próximos dos cananeus, porquanto Abraão descendia de Sem, e os cananeus descendiam de Canaã, que, eram, que era filho de Cã, todos filhos de Noé. Ou seja, Abraão e seus filhos estavam ligados aos cananeus pelo tronco Noé. Este era o elo que os tornava parentes de sangue. Certo? Os descendentes de Abraão eram da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Sua parentela era deste lugar, segundo a Bíblia, certo? A partir daqui, vamos encontrar as respostas às perguntas.
Como os povos da terra eram politeístas, se quem lhes deu origem foram pessoas que supostamente adoravam um só Deus. Como Abraão e seus filhos adoravam um só Deus, e se seus antepassados eram todos pagãos. Os pais de Isaac e Jacó, quando pretendem casá-los, os envia à terra de sua parentela, que fica em Padã Arã. Rebeca se casa com Isaac e Raquel se casa com Jacó. Labão, pai de Raquel, por exemplo, é um adorador de ídolos. Ele não adora Javé. O texto deixa isso muito claro. A parentela de Abraão, Isaac e Jacó são pessoas idólatras. A parentela de Abraão, Isaac e Jacó são pessoas idólatras, porque eles moram lá na Mesopotâmia. Né? Então são pessoas idólatras. E politeístas. Não há entre eles monoteístas. Os escritores bíblicos criaram essa narrativa mentirosa de povo monoteísta, pessoal. Como já dissemos, os deuses adorados pelos pais eram os mesmos que os filhos adorariam, quando maiores fossem. Os deuses que os pais de Abraão adoravam eram os mesmos que ele adorava. Não faz sentido Abraão estar adorando um jegue e seus pais terem adorado um cavalo. Está entendendo? O pai de Abraão adorava um cavalo, Abraão ia adorar um cavalo. Se Abraão adorava um cavalo, seus filhos também iriam adorar um cavalo, porque essas coisas eram passadas de pai para filho, pessoal. Não faz sentido. Os deuses que os pais de Abraão adoravam eram os mesmos que ele adorava. Os filhos eram os responsáveis por manterem vivas as tradições de seus pais e de seu povo, de seu clã, e nessas tradições se incluem os seus deuses. Terá, o pai de Abraão, era adorador de deuses pagãos. Pessoal, está lembrado do Terá? Vamos repetir de novo, né? Em resumo, a linhagem de Abraão com relação à sua ascendência. É Sem, né? Temos a Sem, depois Sem temos Eber, depois de Eber nós temos Naor, Naor temos Terá, Terá, Abraão. Está entendendo? Aí surge a pergunta: se esse pessoal, sem o conto tenta nos passar, nos vender a ideia de que ele era monoteísta, adorador de Javé. O, o Hebe é a mesma coisa. O, o Naor, a mesma coisa. O Terá, a mesma coisa. Deveria ser, né? Porque se o Senhor era adorador de Javé, aí ele passa essa forma de adoração para seus filhos, que seria o Heber, teria que ter aprendido a adoração de seu pai, que se supõe ter ser Javé. O Heber passaria a adoração para seus diversos filhos, assim como o Sem teria passar para os diversos filhos, inclusive para Heber. Heber passaria essa mesma adoração que aprendeu com o Sem para todos os seus filhos, e veja que esse pessoal vive muitos anos, ou seja, eles vão acompanhando até gerações seguintes de seus próprios filhos. Então, aí os filhos de Heber receberiam a adoração que Heber recebeu já do seu antepassado. Aí os descendentes de Naor já receberia a adoração que Naor havia recebido de Heber. Aí Naor, por sua vez, passaria a adoração que ele recebeu de Heber para seus filhos, seus demais filhos, Terá. Terá, por sua vez, teria que passar a mesma adoração para seus filhos que recebeu de Naor. No caso, Abraão receberia a adoração de Terá. É tanto que Abraão aparece como sendo adorador de ídolos. Depois que ele vira adorador de Javé. Entendeu? Entendeu? Ou seja, a Bíblia é desmascarada. Outro detalhe, a Bíblia, como nós vamos ver mais adiante, ela nos declara que os descendentes de Abraão, parentes, que ficam lá do outro lado do rio de Abraão, eram todos politeístas. E quais eram os parentes de Abraão, pessoal? O Sem, o, o Sem, o Naor, o Terá, o Eber. São esses os parentes diretos de Abraão. Indiretos de Abraão.
Mas a Bíblia diz que os descendentes de Abraão eram todos politeístas. Então, esse pessoal aí era politeísta. Entendeu? Então, quando a Bíblia nos apresenta lá as histórias de Sem e outros lá, dizendo que estava, o próprio Noé dizendo que estava adorando um Deus, isso é mentira, pessoal. Entendeu? Porque quando nós estreamos essas linhagens todas e vamos separando essas questões, vemos que não tinha como haver politeístas em meio ao povo que se diz nascer como monoteísta. Mas nós sabemos que eles não são monoteístas, são politeístas, porque eles mesmos se declaram politeístas. Está entendendo? Então, essa ideia que parece permear os textos bíblicos com uma aparente ideia de monoteísmo primitivo, isso é mentira, isso é uma inserção posterior dos escritores. Entenderam? Terá o pai de Abraão era adorador de deuses pagãos, bem como todos os seus ancestrais, como Naor, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug e tantos outros. O texto bíblico fora montado de tal forma que os leitores pensem que entre esses idólatras por nascimento houvesse supostos adoradores de um Deus único. É tanto que um pessoal que diz que era monoteísta vai povoar as terras, e em vez de povoar as terras com pessoas monoteístas, surge em São Paulo tudo politeísta. Quando só sai um monoteísta, lá de entre Abraão, pelo próprio Abraão, supostamente, vem aprender a adorar esse Deus quando ele o tira de lá da terra de Ur. Ou seja, se ele permanecesse lá, seria politeísta, nunca haveria nenhum, portanto, nenhum povo monoteísta em parte alguma. Está entendendo? Mentira, pessoal. Tudo invenção. O texto bíblico, por ora, foi montado de tal forma que os leitores pensem que entre esses idólatras por nascimento houvesse supostos adoradores de um único Deus. Mas vimos, mas vemos que eles vieram de um lugar que só se adoravam deuses e Javé chamam desses pagãos justamente para uma outra terra de pagãos. Percebe que isso não tem sentido? Aqui eu estou me referindo a Abraão, né? Os povos que deram origem a Abraão eram tão idólatras, pervertidos e perversos, tanto quanto os povos de Canaã. Mas por que os textos dizem que Abraão saiu de Ur e foi para Canaã? Porque os hebreus sempre foram de Canaã. Assim, a face de terem tomado posse dessas terras que já eram suas ou que moravam nessas proximidades, seria mais fácil de sustentar, né? Vez que seus vestígios seriam facilmente encontrados por lá. Ainda podemos entender o contexto dessas lendas a partir da história. Os hebreus criaram essa concepção do povo peregrino a partir do cativeiro em Babilônia, retratados com a condição de escravos. Os hebreus criaram essa concepção do povo peregrino a partir do cativeiro em Babilônia. Retrataram essa condição de escravos quando toda a Canaã era povo vassalo do Egito. O relato bíblico nos diz que quando os hebreus estavam prestes a entrar nas terras dos amaldiçoados cananeus, Josué fez um enorme discurso exortando o povo a adorar somente a Jeová. Eis o seu discurso em parte. Josué dirigiu-se desta maneira: Diz o Senhor Deus de Israel, os vossos antepassados, incluindo Terá, o pai de Abraão, veja, os vossos antepassados, incluindo, ou seja, havia outros na casa de Abraão, né? Ele só está incluindo Terá, mas os vossos antepassados são anteriores a Terá. Ou seja, os vossos antepassados, incluindo Terá, ou seja, inclusive Terá, o pai de Abraão e de Naor, viviam a oriente do Eufrates. Eles adoravam outros deuses, entenderam?
O texto de Josué nos prova, nos mostra, e que nem precisava, né? Nós já vimos que é facilmente detectável esse politeísmo, mas ainda que alguém possa dizer que os argumentos anteriores não eram suficientes para provar isso, o texto de Josué não nos deixa mentir. Pois ele diz que diz ou declara a seguinte afirmação, de que os antepassados de Abraão, inclusive seu pai, eram politeístas, adoravam outros deuses. O texto não está dizendo que Terá era só Terá que era politeísta. Não. Ele está dizendo que Terá, inclusive Terá, era politeísta. Ou seja, Terá e os seus ascendentes eram politeístas. Os descendentes de Abraão, lá na terra no rio Eufrates, eram todos politeístas, pessoal. Eles adoravam outros deuses, mas eu tirei o vosso pai Abraão, veja que aqui o texto diz, mas eu tirei, está dizendo que o Javé diz que tirou Abraão, o vosso pai, daquela terra além do rio, e trouxe-o para esta terra de Canaã, tendo-a dado aos seus descendentes, através de Isaac, seu filho. Isaac foi pai de Jacó e de Esaú. A Esaú dei a região à volta do Monte Seir, enquanto que Jacó e seus filhos foram para o Egito. Ou seja, o Josué 24:2 nos revela a origem pagã de Abraão e seus descendentes. O escritor do livro de Josué, na passagem acima, nos diz que os antepassados de Abraão, inclusive seu pai, Terá, eram todos adoradores de deuses ídolos, pessoal. E quem eram os antepassados de Abraão? Quem era, pessoal? Nós não vimos a linhagem de Abraão, pessoal. Começando ali com Sete, aí tem um monte de filhos, total do Sete. Os filhos de Sete deles sai o Eber, que tem um monte de filho. Aí de Eber sai Naor. Aí do monte de filhos de Naor aí sai Terá. Entendeu? Então, esses antepassados todos, o José tá dizendo que eram todos idólatras, eram todos politeístas. Está entendendo? Então, como é que entre esse povo posso dizer que anteriormente havia alguém monoteísta? Perceberam? Isso é mentira. Nem Abraão era monoteísta. O Abraão surge aí como monoteísta por mera invenção do escritor. Entendeu? Alguém tem de sair como monoteísta, né, nessa historinha, né? Aqui a ideia de se dizer que Abraão é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é tentar passar a ideia do monoteísmo, então tinha de alguém partir com o monoteísmo. Eles escolheram Abraão. Certo? E quem eram os antepassados de Abraão? Vocês viram que fizemos um raio-x completo sobre eles. Suas origens bíblicas remontam ao tempo do dilúvio. Noé, Lameque, Reu, Salá, Eber e outros são exemplos desses antepassados. Por isso, dissemos que Abraão serviria de ponto ou marco zero para nós. Ora, se os antepassados de Abraão não eram adoradores de Javé, conforme o escritor de Josué nos confirma, então aqueles personagens que aparecem intercalados, aquelas histórias, não estavam adorando esse Deus coisa nenhuma. Eles adoravam outros deuses, mas que os escritores de Gênesis quiseram dar a entender que eles adoravam só Deus, quando na verdade não adoravam. É tudo invenção ali. Assim, Sete, Enoque, Noé e seus filhos e outros nunca adoraram só Deus, pessoal. Está ali dizendo que é um Deus, mas nem o substantivo usado para esse Deus é singular. São deuses, né? Já que a palavra para Deus é Elohim. Só por aí você já vê a farsa do texto, né? Vejamos o que nos diz a Enciclopédia Judaica. Nós vamos dar uma pausa aqui, pessoal, e vamos dar continuidade à terceira parte desse vídeo, falando sobre a face do monoteísmo judaico-cristão. Certo? Até o próximo vídeo. Não deixe de dar seu like, compartilhar, deixar o comentário.